Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula do curso de Questões Objetivas 2022 e dessa vez, ao invés de um simulado, atendendo ao pedido de alguns alunos, né, eu coloquei aqui para vocês a prova da primeira fase do concurso passado, né, de 2020-21. Então a gente vai fazer hoje a resolução da prova, né, de 2020-21 com a revisão da teoria. Bom pessoal, a primeira questão dessa prova, a questão 66, é sobre a teoria do comércio internacional. Então vamos lá. O modelo de vantagens comparativas de David Ricardo é um dos principais modelos de teoria econômica e é amplamente utilizado para explicar relações de trocas em diferentes contextos. No que se refere a este modelo, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então vamos lá, pessoal. Primeiro quesito. O modelo de vantagens comparativas de David Ricardo somente é capaz de explicar ganhos de comércio sob uma situação de especialização completa. Bom, pessoal, aqui é uma questão um pouco de lógica, né? De fato, pela forma como o modelo do Ricardo é construído, os livros sempre vão dizer que neste modelo, né, você vai ter uma especialização completa, né, na medida em que os países vão ter o máximo bem-estar quando a especialização for completa, né? Só lembrando que no modelo do Ricardo, o que acontece? Cada país, por exemplo, o exemplo clássico dele, né, a Inglaterra produzindo tecidos e Portugal produzindo vinho, a Inglaterra produz, né, vinhos, a Inglaterra produz tecido melhor do que Portugal, do ponto de vista das vantagens comparativas ou de custos de oportunidade, né? Ou seja, mesmo que a Inglaterra produza vinhos e tecidos melhor que Portugal, ainda assim vale a pena para ambos especializarem, porque a Inglaterra é melhor ainda, né, em tecidos do que em vinho. Então isso implicaria, né, em princípio, que o máximo bem-estar que os dois países poderiam obter do comércio seria uma especialização completa, tá? Porém, né, dizer que somente, né, o modelo do Ricardo somente é capaz de explicar ganhos de comércio quando a especialização completa não é verdade, né? Pode ser que haja uma especialização, mesmo que incompleta, já vai trazer um bem-estar para os dois países melhor do que uma situação de autarquia, tá? Então não dá para dizer que é somente por isso, né? Somente se houver a especialização completa. Não, já vai haver um bem-estar, um aumento do bem-estar comparativamente à solução de autarquia, mesmo que a especialização não seja completa. Porém, né, pelo modelo, a especialização completa levaria ao máximo bem-estar. Mas aqui não está falando do máximo. Está falando apenas se é ou não capaz de explicar ganhos de comércio. E sim, né, uma especialização incompleta também já traria ganhos de comércio aí, dentro do modelo do David Ricardo. Então, o item 1 está errado. O item 2. Na existência de economias de escala na produção de um bem, a fronteira de possibilidades de produção de um país é linear. Bom, pessoal, coloquei aqui um gráfico para explicar, né? Primeiro, o conceito de fronteira de possibilidades de produção. Então, suponha que um país possa produzir dois bens, vestuário e alimento, né? Então, essa linha aqui significaria aquela linha na qual o país está utilizando todos os seus insumos disponíveis para produzir vestuário e alimento, né? Essa é a chamada fronteira de possibilidades de produção. O país consegue produzir num ponto como F, por exemplo, né? Só que ele não estaria utilizando todos os recursos disponíveis aqui, ou seja, você estaria com ociosidade de insumos produtivos, capital e trabalho, por exemplo, né? Não está utilizando todo o capital e todos os trabalhadores disponíveis no ponto F. Ele poderia, do ponto F, caminhar para o ponto D, produzindo mais alimento, ou do ponto F para o ponto B, produzindo mais vestuário e mantendo a produção de alimentos. Então, um ponto F é factível, porém não está sobre a fronteira. Os pontos sobre a fronteira, como os pontos A, B, C, D e E, são os pontos em que o país consegue produzir e estaria utilizando todos os seus recursos, ou seja, a economia estaria no pleno emprego. Já um ponto como G, não tem como o país alcançar, dada a sua disponibilidade de recursos, né, de fatores produtivos. Bom, pessoal, quando eu tenho rendimentos decrescentes de escala, daí eu tenho uma fronteira de possibilidade de produção nesse formato aqui, que a gente chama de côncava, né? Por quê? Porque na medida que eu vou, por exemplo, aqui do ponto A para o ponto B, né, para eu aumentar, portanto, a produção de alimento em 40 unidades, eu deixo de produzir só um pouquinho de vestuário para aumentar a produção de alimentos. Porém, se eu vou, né, ter um novo aumento aqui na produção de alimentos de 40 para 60, eu já tenho que deixar de produzir vestuário bem mais, né? Ou seja, o custo de oportunidade vai aumentando. Isso indica, então, que eu tenho retornos decrescentes, né? Se tivesse retornos crescentes, daí à medida que eu estou aumentando a produção de vestuário, de alimentos,
eu preciso de cada vez menos vestuário, né? De abdicar de cada vez menos vestuário para o mesmo aumento na produção de alimentos. Neste caso, eu teria o inverso, ou seja, eu teria uma fronteira de possibilidade de produção que seria convexa e não côncava. Tá? Então, quando a fronteira de possibilidade de produção é côncava, rendimentos decrescentes. Se ela fosse uma linha reta, rendimentos constantes. E se os rendimentos forem crescentes, eu teria uma fronteira de possibilidade de produção que é convexa. Então, o item 2 está errado, né? Na medida em que está dizendo que na existência de economias de escala, né, na produção de um bem, a fronteira de possibilidade de produção seria linear. Não, seria linear se não tivesse, se os rendimentos fossem constantes, né, e não tivesse economias de escala. Quando a gente fala em economias de escala, a gente está se referindo a retornos crescentes de escala, tá, pessoal? Isso é importante também ver aqui a questão da forma, né, das palavras, né, que são utilizadas aí para se referir ao fenômeno. Né? Então, economias de escala na produção de um bem, a gente sempre está se referindo aqui a economias de escala crescentes. Né? Quando for decrescentes, vai dizer economias de escala decrescentes, ou quando forem constantes também. Geralmente, quando se fala apenas que há economias de escala, quer dizer que são crescentes. Tá? Terceiro item. O modelo de comércio de David Ricardo descreve como é possível alcançar pontos acima e à direita na fronteira de possibilidades de consumo. Bom, pessoal, a fronteira de possibilidades de consumo, né? Se a gente olhar aqui para a fronteira de possibilidades de produção, a fronteira de possibilidades de consumo, quando o país é uma autarquia, é igual à fronteira de possibilidades de produção, porque o país só consome aquilo que ele produz. Né? Então, qual é a ideia? A ideia do comércio do Ricardo, de fato, é exatamente isso, que os países eles estariam sobre a fronteira de possibilidades de consumo ou de produção, que dá na mesma quando o país é uma autarquia, e aí eles conseguiriam se situar num ponto acima, num ponto como G, por exemplo, ou seja, o país conseguiria aumentar o consumo dos dois bens, né, mais do que ele conseguiria pela sua própria fronteira de possibilidade de produção. Então, o comércio, de fato, possibilitaria para o país expandir, sim, a sua fronteira de consumo para a direita e para cima, né, como o ponto G, por exemplo. Né. Então, o item 3 está correto. Só aproveitando aqui para já ir marcando com a caneta, então, primeiros dois itens errados, né? E o item 3 está correto. Então, de fato, né, é possível alcançar pontos acima e à direita na fronteira de possibilidades de consumo. Item 4. Na teoria clássica de comércio, as vantagens comparativas são explicadas por funções de produção diferentes dos dois países. Está correto, pessoal. Que o ponto de partida do Ricardo, o que é? Né? É que cada país tem uma função de produção diferente, ou seja, cada país, por exemplo, né, tem uma certa produtividade diferente para cada um dos bens. Então, a Inglaterra tem uma produtividade maior na produção de tecidos, comparativamente à produção de Portugal. Né? Então, essa diferença, né, na fronteira, na função de produção, é que vai levar às diferenças, né, nas vantagens, que vai trazer as vantagens comparativas para determinados países. Diferente, por exemplo, do modelo neoclássico, né, que vai ser o modelo Heck-Cheroli, em que aí as vantagens comparativas vão ser explicadas, os países vão ter a mesma função de produção, e o que vai explicar as vantagens comparativas, na verdade, vai ser a dotação de fatores produtivos. Né? Vamos agora para a segunda questão, a questão 67. Então, no início da pandemia do SARS-CoV-2, novo coronavírus, o Comitê de Política Monetária, Copom, órgão do Banco Central, reduziu algumas vezes a taxa básica de juros da economia, a Selic. Essa taxa é um importante indicador para a economia como um todo e reflete a principal articulação da política monetária no Brasil. Acerca deste tema, no que se refere à moeda e política monetária, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro item. Sob as premissas da teoria quantitativa da moeda, a moeda é apenas meio de troca, de modo que não há interdependência entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços. Está correto, pessoal. Então, só lembrando, né, basicamente, a teoria quantitativa da moeda, ela diz basicamente o quê? Que M vezes V é igual a P vezes Y, né? Onde o M é a oferta de moeda da economia, o V é a velocidade de circulação da moeda, P o nível de preços e Y o produto real, né? O PIB real da economia. Então, para a teoria quantitativa da moeda, né, a velocidade da moeda ela é constante e estável, o nível de produto, PIB, né, é independente das variáveis monetárias, como moeda e preço, né, chamada neutralidade da moeda, de forma então que aumentos na quantidade de moeda em circulação automaticamente se transferem para aumentos dos preços, ou seja, inflação. Então, a principal causa da inflação na teoria quantitativa da moeda é exatamente o aumento da oferta
monetária, geralmente associado a um aumento do gasto público que é financiado por emissão monetária, né? Bom, então, de fato, né, não há interdependência entre o mercado monetário e o mercado de bens e serviços, né? Ou seja, não tem interação entre as variáveis reais e variáveis nominais ou monetárias na teoria quantitativa da moeda, né? O PIB é totalmente independente da quantidade de moeda ofertada. Então, o primeiro item está correto. Vamos agora para o item 2, pessoal. Caso o encaixe monetário dos bancos comerciais seja nulo, a expansão monetária dependerá apenas da preferência do público por papel moeda. Bom, pessoal, vamos primeiro definir alguns conceitos aqui, né? O que é o encaixe monetário dos bancos comerciais, pessoal? É aquela parte da moeda que os bancos comerciais eles recebem os depósitos do público, né? E eles não emprestam, eles retêm, né, com eles. Isso pode estar, né, geralmente na forma das reservas que os bancos depositam no Banco Central, uma parte também, embora menor, no caixa dos próprios bancos, né? Vamos considerar aqui que seja apenas as reservas no Banco Central, né? Mas enfim, é uma parte então que os bancos não trabalham com ela, eles não estão emprestando. Portanto, quanto maior for essa parcela, menor vai ser o multiplicador monetário, né? Ou multiplicador bancário. Então, pessoal, o que é o multiplicador monetário? Essa questão diz respeito ao multiplicador monetário, porque está falando da expansão de moeda, né? Então, o Banco Central emite a base monetária, né? Ele é o único órgão responsável pela emissão, né? Tem o monopólio da emissão. Porém, os bancos comerciais, que são aqueles que recebem depósitos do público, conseguem multiplicar, ou criar a moeda, né? Multiplicar a base monetária emitida pelo Banco Central por meio do processo pelo qual eles recebem depósitos e fazem empréstimos ao público, né? Então, quanto maior a parcela dos recursos que eles receberem como depósitos, né, que eles emprestarem, maior tende a ser o multiplicador. Quando os bancos têm encaixes muito elevados, significa que eles não estão emprestando muito dos recursos que eles recebem de depósitos, né? Eles mantêm tudo lá em reservas do Banco Central, por exemplo, né, que é o que a questão está dizendo, né? Está se tratando exatamente da questão dos encaixes bancários, né? Então, o que é um multiplicador monetário, né? É o valor obtido quando eu vejo a relação entre o M1, né, que é o agregado monetário M1, que é depósitos à vista mais papel moeda em poder do público, e a base monetária, né, que é a moeda física, ou seja, a moeda emitida pelo Banco Central, que são as reservas bancárias mais o papel moeda em poder do público, né? Bom, pessoal, então o M1 eu chego nele a partir do multiplicador. Tá? O multiplicador vezes a base monetária, eu chego no valor do agregado monetário M1, né? Bom, então, a fórmula do multiplicador, não vou demonstrar aqui, tá? Que não é o objetivo dessa aula, mas está lá no curso de macroeconomia, se vocês quiserem assistir, na aula do sistema monetário. O multiplicador, ele é o quê? Ele é M mais 1 sobre M mais R. Então, tem duas variáveis aqui das quais depende o multiplicador bancário, que é o Mzinho e o R, né? O que é o Mzinho? É o papel moeda em poder do público dividido pelo total dos depósitos, né? Ou seja, quanto que o público mantém de moeda em mãos relativamente a quanto o público deixa depositado no banco, né? Quanto mais papel moeda o público tiver em mãos, menos está no banco em depósito, consequentemente os bancos vão poder criar menos moeda, o multiplicador será menor. E o Rzinho, outra variável aqui, são duas variáveis, né? O Rzinho é o quê? O total das reservas que os bancos mantêm, né, no Banco Central, dividido pelo total dos depósitos que eles receberam, né? Então a razão reservas bancárias sobre o total de depósitos. Bom, pessoal, essas reservas bancárias aqui, né, que é o R maiúsculo, isso é o encaixe dos bancos, né? Então, as reservas bancárias são, portanto, o encaixe dos bancos comerciais, né? Se o Rzinho for igual a zero, ou seja, que é o que a questão está dizendo, né, se os bancos não retêm encaixes, né? Vamos voltar lá para o enunciado, né? Caso o encaixe dos bancos comerciais seja nulo, ou seja, se não houver encaixe dos bancos comerciais, portanto, se o R for zero, né? Então, substituindo zero aqui na expressão, vou ficar o quê? Com M mais 1 sobre M, né? Ou seja, então, neste caso, o multiplicador ou a capacidade dos bancos de expandirem, né, a quantidade de moeda em circulação via processo de multiplicador monetário vai depender apenas do quanto o público retém de moeda, né, relativamente ao total de depósitos, né? Então, a expansão monetária dependerá apenas da preferência do público por papel moeda. Está correto, né? Ou seja, outra forma de dizer, né, do quanto que o público vai preferir manter a moeda em mãos, que é ali o papel moeda em poder do público, né? Então, correto aí o item 2 também. Então, primeiro item correto, segundo item também correto. Terceiro item. Em um regime conhecido como caixa de conversão, como o que vigorou no Brasil no começo do século XX, a autoridade monetária autorizada emite moeda nacional
somente no caso de déficit comercial. Há uma taxa de conversão pré-fixada, que é mantida constante durante a vigência deste mecanismo. Bom, pessoal, o erro flagrante que está aqui, em caso de déficit comercial. Na verdade, quando você tem um regime de caixa de conversão, como que durou no Brasil de 1906 a 1914, o que é uma caixa de conversão? É uma instituição que vai coordenar o câmbio fixo no país. Você fixou o câmbio num mecanismo de padrão ouro, ou seja, você só poderia emitir novas notas de reais caso houvesse um superávit no balanço de pagamentos que te leva ao acúmulo de reservas, em ouro ou em libras. Então, quando você tem um superávit no balanço de pagamentos, é que você vai estar, então, a caixa de conversão vai acumular reservas internacionais. Ela vai comprar ou as libras ou o ouro, que foram resultantes do superávit no balanço de pagamentos, e vai manter esse ouro como lastro e vai, então, emitir notas conversíveis. E por isso ela chamava caixa de conversão. Ela emite notas que são conversíveis em ouro. Bom, pessoal, então notem que para caixa de conversão poder emitir moeda nacional, ela só vai poder ocorrer, essa emissão, quando houver um superávit no balanço de pagamentos. Não é nem um superávit comercial, porque o país poderia ter um superávit comercial, porém ter um déficit na conta de capital, levando a um déficit no balanço de pagamentos como um todo. Estaria perdendo reserva do mesmo jeito. Então o país tem que ter um superávit no balanço de pagamentos para que a caixa de conversão possa emitir notas. Quando há um déficit no balanço de pagamentos, inversamente, a caixa de conversão então vai fazer o quê? Para manter o câmbio fixo, ela vai vender as reservas em ouro e recolher as notas que estavam em circulação, diminuindo, portanto, a base monetária. Então, o item 3 está errado. Estaria correto se tivesse aqui superávit no balanço de pagamentos no lugar de déficit comercial. Item 4. As quedas da taxa de juros descritas no enunciado são resultado de um deslocamento da curva Liquidity Money, LM, para cima e para a esquerda. Bom, vamos lá, pessoal. Então, estamos dizendo aqui que durante o início da pandemia, o Banco Central começou a baixar a taxa de juros. No modelo ISLM, que é o modelo que está pedindo para fazer referência aí, o que nós temos, pessoal? Que eu vou ter uma expansão da oferta de moeda, e essa expansão da oferta de moeda vai me levar a uma redução da taxa de juros. Então, na verdade, o que está ocorrendo ali é que a LM ela tem que ir para baixo e para a direita, para que eu tenha uma redução da taxa de juros da economia. Então, quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda, expande a curva LM, aqui no gráfico não tem, mas vamos supor que tem aqui uma curva S passando por aqui. Então, uma curva S passando por aqui vai levar, portanto, a curva S que representa o mercado de bens, a uma redução da taxa de juros de equilíbrio da economia. Então, uma curva, para que a taxa de juros da economia caia, ou para que o Banco Central leve a taxa de juros a diminuir, no modelo ISLM significa que ele está expandindo a curva LM para baixo e para a direita para levar aquela queda na taxa de juros. Portanto, o enunciado está dizendo que a LM iria para cima e para a esquerda. Errado, Para cima e para a esquerda teria o movimento inverso, a taxa de juros estaria aumentando. Então, errado aí o item 4. Questão 68. O ano de 2020 tem se caracterizado por fortes oscilações no mercado cambial e por políticas econômicas bem ativas, adotadas por países que buscam lidar com a situação econômica deflagrada pela pandemia. Quanto ao funcionamento de uma economia aberta, pequena e com livre mobilidade de capitais, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então, pessoal, estamos referindo aqui ao modelo ISLM-BP. Então, uma pequena economia aberta com livre mobilidade de capitais. O regime cambial vai estar dizendo aqui qual é cada item. O primeiro item. Em um regime de taxas de câmbio flutuantes, uma expansão monetária provoca a desvalorização da moeda nacional, que tende a favorecer as exportações líquidas e, consequentemente, a renda nacional. Correto, pessoal. Então temos aí uma política monetária expansionista num regime de taxa de câmbio flutuante e com perfeita mobilidade de capital. Vamos olhar isso aqui no modelo ISLM-BP. Então está aqui o modelo ISLM-BP, a curva S negativamente inclinada com a taxa de juros, porque representa o mercado de bens, a curva LM positivamente inclinada, e a curva BP, quando o país tem perfeita mobilidade de capitais, que é uma linha horizontal,
significando que tem que ser válida a paridade de juros, né? Coberta ou descoberta, dependendo do exercício. Aqui no exercício não falou nada se tem risco ou não, então vamos considerar apenas a paridade descoberta. A taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros externa ou internacional. Bom, pessoal, então, nessa situação, quando há uma política monetária expansionista, o Banco Central aumenta a oferta de moeda para reduzir os juros, isso leva aqui para a LM para a LM', né? A queda dos juros provoca fuga de capitais, né? Por quê? Porque a economia é aberta, né? Também nos fluxos de capitais, né? Então, essa queda dos juros, levando a uma fuga de capital, vai levar, né, a saída de dólares a uma desvalorização da moeda nacional. E essa desvalorização da moeda nacional, por sua vez, vai aumentar o saldo das exportações líquidas aqui na curva IS, que representam o mercado de bens e serviços. Vai aumentar a demanda por exportações, reduzir a demanda por importações, elevando o saldo comercial. O novo equilíbrio se dá aqui no ponto C, com uma renda maior, né, e ao mesmo tempo também com um saldo maior, né, na balança comercial. Então, o efeito, então, é um regime de taxa de câmbio flutuantes, né, a expansão monetária de fato vai provocar a desvalorização da moeda nacional e também, consequentemente, favorecendo as exportações líquidas e a renda nacional. Correto, né? Segundo item, o efeito final sobre a renda de uma expansão fiscal sob um regime de câmbio flutuante pode ser nulo. Então vamos lá agora, pessoal. Mesma situação anterior, câmbio flutuante, né? Perfeita mobilidade de capitais. Porém, agora, ao invés de analisar o deslocamento da LM, vamos analisar o deslocamento da IS como uma política fiscal expansionista. Então a política fiscal expansionista expande a IS para a direita, né? Vamos aqui para um novo encontro entre essa LM no ponto B. A taxa de juros agora subiu, ela é mais alta que a internacional, levando, portanto, a uma entrada de capitais, e essa entrada de capitais vai levar a uma valorização cambial, né? Ou apreciação do câmbio da moeda doméstica, né? Portanto, essa entrada de capital levando a valorização cambial, no mercado de bens agora vai ocorrer o contrário do que ocorreu anteriormente. Então, a valorização do câmbio vai piorar o saldo comercial na medida em que torna as exportações menores e torna as importações mais atrativas, né? Então, por conta do saldo comercial diminuir, a IS vai se deslocar novamente, voltando para a posição original. E aí, voltando na posição original, o que acontece? A renda de equilíbrio não mudou, né? Então, uma política fiscal expansionista, num regime de câmbio flexível ou flutuante, com perfeita mobilidade de capitais, né, vai ser ineficaz. A política fiscal vai ser ineficaz, e esse caso é aquele caso que a gente chama de déficits gêmeos. Por quê? Porque, supondo que o país estava inicialmente em equilíbrio comercial e equilíbrio das contas públicas, né, a política expansionista vai fazer com que eu tenha um déficit, passe a ter um déficit nas contas públicas, déficit fiscal, e esse déficit fiscal acabou levando a uma apreciação do câmbio e déficit comercial, né? Então tem aí mecanismos chamados déficits gêmeos, né? Então, o item 2, o efeito final sobre a renda de uma expansão fiscal no regime de câmbio flutuante pode ser nulo, correto, né? Como a gente viu ali, né? Vai ser nulo na medida em que a renda não vai aumentar e ainda por cima eu vou ter um déficit comercial e um déficit fiscal. Correto, então, aí o item 2. Item 3. A imposição de uma política comercial, como tarifas generalizadas sobre as importações, sob o regime de taxas de câmbio fixas, tende a reduzir a renda do país. Bom, pessoal, esse caso é um caso similar à de uma política fiscal expansionista, porém agora com câmbio fixo. Por quê? Porque a política fiscal expansionista, como a gente viu, ela expande a IS para a direita. Da mesma forma, uma política protecionista comercial, tarifa sobre importações, também vai deslocar a IS para a direita. Não porque aumentou o gasto público, mas porque aumentou um outro componente da IS, que é a demanda do país, que é a demanda externa, né? Então, reduzindo as importações, vai aumentar o quê? O saldo das exportações líquidas, que também está dentro da curva IS. E aumentando o saldo das exportações líquidas, isso desloca a IS para cima e para a direita, né? Então, é uma situação bastante parecida com essa daqui, tá? Essa daqui eu tirei lá da aula de macroeconomia, e que aí estamos supondo uma política fiscal expansionista que expande a IS para a direita num regime de câmbio fixo, tá, pessoal? Então, aqui eu só estou usando o mesmo slide para mostrar que uma política fiscal, uma política comercial protecionista, né, tarifas de importação, vai ter o mesmo efeito, né? Então vai expandir a IS para a direita, a taxa de juros aumentou,
vai ter então uma entrada de capitais que geraria uma valorização da moeda nacional. Porém, não vai gerar uma valorização, por quê? Porque o regime de câmbio é fixo, né? Como está aí no item 3. Então, o que vai acontecer? Para o Banco Central manter o câmbio fixo, o Banco Central vai ter que expandir a LM. Ele vai fazer uma política monetária expansionista. Por quê? Porque o Banco Central vai ter que comprar, né, dólares para evitar a valorização do dólar e manter o câmbio fixo. Quando o Banco Central compra dólares, ele está aumentando as suas reservas internacionais e, ao mesmo tempo, aumentando a base monetária da economia, ou seja, expandindo a curva LM para a direita e para baixo, num novo equilíbrio aqui no ponto C, em que vai ter um aumento da renda total da economia. Né? Então vamos lá, o que está dizendo o item? Que a imposição de uma política fiscal, comercial, como tarifas generalizadas sobre as importações, no regime de taxa de câmbio fixa, tende a reduzir a renda do país. Errado, como a gente acabou de ver, tende a aumentar a renda do país. Né? Na medida em que vai expandir a IS para a direita, aumenta os juros, tende a apreciar o câmbio, mas o Banco Central vai ter que expandir a oferta monetária para evitar que o câmbio se aprecie e mantenha o câmbio fixo. Né? Então, está errado aqui o item, porque não tende a reduzir a renda do país, porém tende, ao contrário, a aumentar. Né? Item 4. Sempre que uma política fiscal ou monetária provoca efeitos cambiais, há variação nas exportações líquidas. Bom, pessoal, está errado, né? É sempre bom desconfiar que essas questões que dizem sempre, né, em geral, estão incorretas, né? Porque basta achar um caso em que isso não seja verdade, que, né, toda a afirmação está anulada. Então vamos achar um caso em que não é verdade o que está dizendo aqui, tá? Ou seja, um caso em que a política fiscal ou monetária provoca efeitos cambiais e, entretanto, não há variação das exportações líquidas, né? Que, em princípio, a gente tende a pensar, pô, se causa efeito no câmbio, vai ter mudança na exportação líquida, né? Não, pessoal, porque a exportação líquida não varia apenas pelo câmbio, mas também pelas variações da renda. Então, por exemplo, o aumento da renda doméstica aumenta as importações, né? E o aumento da renda externa tende a elevar as exportações. Então, você tem aí outras duas variáveis, que é a renda externa e a renda interna, que também podem estar mudando, né? E que podem contrabalançar o efeito cambial. Exatamente um exemplo assim que eu trouxe aqui. Né? Então, considerando uma política monetária expansionista com câmbio flexível, que foi o primeiro caso que a gente viu. Né? O que aconteceu naquele primeiro caso? Inicialmente, os juros caem, né, com a política monetária expansionista e a renda aumenta. Certo? Então, olha, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A queda dos juros vai levar à saída de capital. Né? E, por outro lado, a renda aumentando, né, vai levar a um aumento das importações e queda do saldo comercial. Certo? Vamos lá, olhar o gráfico de novo. Né? Tá aqui. Então, a política monetária expansionista fez cair os juros. Né? A queda dos juros vai provocar uma fuga de capitais, né? E também o aumento da renda. Aumentou a renda aqui. Se aumentou a renda, quer dizer o quê, pessoal? Que está aumentando as importações. Né? Essa parte que eu queria separar. Num segundo momento, o que acontece? A moeda vai se depreciar, porque o câmbio é flexível. Né? E aí, né, a moeda se depreciando, né, por que aqui, entre parênteses aqui, pessoal, está explicando por que a moeda depreciou. Porque houve a saída de capitais, mas não só, porque também caiu o saldo comercial. Né? Porque na medida que aumentou a renda, as importações estão aumentando também. Então, o saldo comercial caiu pelo aumento das importações, né, dado que aumentou a renda doméstica. E, além disso, teve a saída de capitais, porque teve o juro caindo abaixo da taxa de juros internacional. Bom, então, a moeda se depreciou, e a moeda se depreciando, isso vai levar, no segundo momento, ao quê? Ao aumento das exportações, né, e a queda das importações, que é a consequente expansão da curva IS, que é esse segundo momento aqui. Tá? Então, no primeiro momento, de A para B, eu tive um aumento das importações e o saldo comercial caiu. Num segundo momento, de B para C, eu tive a desvalorização cambial, e aí as exportações aumentam e as importações diminuem, e, portanto, de B para C, o saldo comercial aumenta. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que note que o aumento do saldo comercial em 2, no segundo passo, né, que foi causado pela depreciação cambial, pode compensar o aumento das importações em 1, causado pelo aumento da renda. Né? Então, no primeiro momento, de A para B, eu tive queda do saldo comercial. No segundo momento, de B para C, aumento do saldo comercial. Então, o saldo comercial, ele de fato pode não variar. Né?
mesmo tendo a depreciação cambial. Por quê? Porque, embora tenha tido depreciação cambial que tende a elevar o saldo comercial, por outro lado, teve um aumento da renda, né, com a política expansionista, que tende a reduzir o saldo comercial pelo aumento das importações. Né? Então, conclusão, o saldo comercial depende não apenas do câmbio, mas também da renda doméstica, né? Assim como também da renda externa, que no exercício aqui supusemos que está constante, né? Que aumenta neste exemplo. A renda doméstica também aumentou. E a renda doméstica aumentando produz um resultado contrário ao do câmbio se depreciando. Tá? Então, o saldo comercial total pode, de fato, ser nulo. Né? Pode ter nenhuma variação, mesmo tendo tido um efeito cambial da política monetária expansionista. Certo? Então, o item 4 está errado. Né? Pode sim haver uma situação em que, né, que uma política fiscal, no caso a monetária expansionista, provoca um efeito cambial, né, a depreciação cambial, porém sem que traga um resultado positivo nas exportações líquidas na medida em que a renda também aumenta, o que acaba, né, prejudicando, acaba reduzindo o saldo das exportações líquidas. Né? Então é errado aí este item. Vamos agora para a quarta questão de número 69 da prova. O Brasil sempre teve problemas em manter uma taxa de poupança elevada. A respeito da dinâmica poupança e consumo, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro, em uma abordagem intertemporal, a taxa de juros pode afetar decisões de consumo, diferentemente da abordagem keynesiana tradicional, em que apenas a renda corrente afeta o consumo corrente. Bom, pessoal, o gabarito está como correto, tá? E também está correta. Só tem que tomar cuidado, né? Enfim, quando se fala aqui em abordagem keynesiana tradicional, né? Então, em geral, você está pensando no Keynes, né? Na função consumo keynesiana. A função consumo keynesiana, né? O consumo ele é uma função apenas da renda, né? E não da taxa de juros, né? Como está aqui. Então, o C é o consumo autônomo, né? O consumo total C é o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir Czinho multiplicado pela renda Y, tá? Na verdade, aqui seria a renda disponível após os tributos, né, na teoria keynesiana, não a renda total. Né? E, chamando de S minúsculo a propensão marginal a poupar, né, da renda, a gente tem que o somatório de propensão a consumir mais a propensão a poupar tem que dar 1. Então, se a propensão a consumir, por exemplo, for de 0,7, a propensão a poupar é 0,3, que quer dizer que de cada 100, né, da renda adicional, o consumidor consome 70 e 30 ele poupa. Né? Então, essa é a equação consumo keynesiana tradicional, né, e que não tem a taxa de juros como determinante do consumo. Já quando a gente fala de uma abordagem intertemporal, o que é a abordagem intertemporal? Pessoal, é aquela abordagem em que o consumidor ele vai pensar no quanto ele consome não apenas hoje, mas também nos próximos períodos. Né? Então, neste caso, o consumidor, quando a taxa de juros está elevada, né, o que acontece? Ele prefere poupar hoje, né? E porque poupando ele consegue comprar um título que rende juros e no futuro ele vai ter uma renda maior, que é essa renda de juros, né? Para ele consumir mais no futuro. Então, a abordagem intertemporal basicamente diz que quando a taxa de juros está muito alta, o consumidor prefere não consumir hoje para consumir mais no futuro, poupar hoje e essa poupança ele compra títulos que rendem juros para ter mais para consumir no futuro, né? Outra forma de pensar nisso também é que a taxa de juros mais alta hoje acaba levando, por exemplo, a ficarem mais caras as prestações de bens de consumo duráveis, né? Que o consumidor compra parcelado e pagando juros como eletrodomésticos, por exemplo. Né? Bom, então, está correto, tá, pessoal? Então, pensando na abordagem keynesiana tradicional com a abordagem do Keynes, né, está correto. Algumas pessoas podem se confundir pelo seguinte, porque a abordagem do modelo SLM, por exemplo, né, várias versões do modelo SLM, a função consumo também vai ter a taxa de juros ali afetando negativamente o consumo. E é o modelo keynesiano, tá? Mas, enfim, de fato eu acho que não foi muito bem elaborado o item, né? Mas se a gente excluir o modelo SLM e pensar na abordagem keynesiana tradicional como sendo a função consumo keynesiana, né, do Keynes típica, não tem a taxa de juros na função consumo, então está correto. Foi dessa maneira que quem elaborou o gabarito, pensou. Item 2. A hipótese do ciclo de vida de Modigliani é compatível com o comportamento de despoupança da parcela da população mais idosa. Vamos lá, pessoal.
que é a hipótese do ciclo de vida de Modigliani, né? O Modigliani pensou no seguinte, olha, ao longo do ciclo de vida, quando a pessoa nasce, ela tem 0 de renda. Aí, à medida que ela vai aumentando a sua idade, né, em anos, então a renda dela vai aumentando até que ela atinja um ápice, né, e a partir daí a renda da pessoa tende a ir caindo conforme ela vai envelhecendo, né? Então essa ideia de que, né, você tem uma renda ao longo da vida em um formato aí de uma parábola, né? A renda cresce, depois atinge um ápice e depois ela vai caindo. Por outro lado, né, o consumo ele tende a ou se manter estável ao longo do tempo, ou, o que é mais provável, ter algum aumento ao longo da vida da pessoa, né? O padrão de consumo vai aumentando. Então, significa, pessoal, que no começo da vida da pessoa, nessa área aqui, por exemplo, a pessoa está consumindo mais do que é o que ela tem de renda, né? Quando a pessoa é jovem. Então, o jovem, ele tem despoupança, né? Despoupa. Então, o jovem despoupa e também quando a pessoa passa de uma certa idade, né? Então, aqui, por exemplo, o jovem está despoupando, né? Até essa idade aqui, digamos até, estou colocando de uma forma bem arbitrária a título de exemplo, tá? Até os 18 anos, o jovem ele não trabalha, na verdade ele não tem renda própria, né? A renda dele é a renda dos pais, então a família está despoupando para sustentar aquele jovem. A partir dos 18 ele passa a ter aí sim uma renda, né, maior do que o consumo dele. E a partir daí ele passa então a poupar. A renda maior que o consumo, ele está poupando. Lembra que a poupança é o quê? A renda menos o consumo, né? Então essa diferença aqui é exatamente a renda da renda menos o consumo, que é a poupança. Então aqui ele está poupando, né? Então ele despoupa quando é jovem, poupa na maturidade, né? Poupa, e ele despoupa novamente quando está aqui na idade adulta. A partir, por exemplo, digamos, dos 60 anos, né? A pessoa passa a despoupar, né? Porque ela para de trabalhar, não está mais, né, gerando renda, né, com a sua idade, ou está gerando uma renda menor, mas o consumo continua. Então, a partir daqui, ele novamente tem um consumo maior que a renda e está novamente despoupando. Tá? Em suma, então, o ciclo de vida, né, as pessoas têm esses 3 momentos da vida. Quando é jovem e quando é velho, ela despoupa, e quando é adulto, ela poupa. Né? Então, pessoal, o item 2 está correto, tá? Ou seja, a hipótese do ciclo de vida do Modigliani é compatível com o comportamento de despoupança da parcela da população mais idosa. Assim como também estaria correto se estivesse dizendo que há uma despoupança da parcela da população jovem. Né? Consomem mais do que ganham de renda. O item 3, no início da década de 80, ocorreu uma elevação da taxa de poupança brasileira, liderada pelo aumento da poupança externa. Bom, pessoal, o que está acontecendo no começo da década de 80? Você acabou de ter o segundo choque do petróleo, né? E o Brasil tem um rápido aumento no seu déficit em transações correntes, né? Tanto pelo aumento do preço do petróleo, está aumentando as importações, né? Como também pelo aumento do pagamento de juros, né? Que cresce muito com o choque de juros do Banco Central norte-americano, né? Então a taxa de juros na dívida externa brasileira está aumentando tremendamente, porque é uma dívida que foi contraída na década de 70 com taxas de juros flutuantes. Né? Ou seja, tanto a balança de rendas tem um aumento no déficit, como na balança comercial você tem uma piora do resultado comercial pelo aumento das importações, né? Especialmente pelo choque do petróleo, né? O custo das importações de petróleo. Então, vamos lembrar, né, da relação entre a poupança e o investimento e o saldo de transações correntes nas contas nacionais. Né? Então, essa relação é uma relação que vocês têm que saber decor, pessoal. Que a poupança doméstica do país, menos o investimento doméstico, vai ser igual ao saldo do país em transações correntes. Né? Então, se a poupança estivesse aumentando, como está dizendo o enunciado, o saldo de transações correntes também aumentaria. Né? Ou seja, na medida em que o país tem uma poupança elevada, e aí, portanto, ele consegue financiar todo o seu investimento com a poupança, ele teria um saldo de transações correntes positivo. Né? E se a poupança está aumentando, portanto, isso aumentaria o saldo de transações correntes. Né? Bom, na década de 80, no começo dos anos 80, está ocorrendo o contrário. Né? Então, em 80, 81 até 82, né? O que está ocorrendo? O saldo de transações correntes do Brasil está piorando, né? Como eu acabei de mencionar. Se o saldo de transações correntes está piorando, quer dizer que a poupança está diminuindo e não aumentando. Né? O inverso, portanto, do enunciado aí. Então, o item 3 está errado.
E o item 4, no início do governo Geisel, as reservas internacionais aumentaram em reflexo ao momento vivido pela economia brasileira. Bom, pessoal, essa questão aqui, o gabarito foi dado como certo, tá? Entretanto, né, factualmente, está flagrantemente errado. Eu até sugeri a vários alunos, passei para os alunos, né, mandarem recursos nessa questão. Até mandei um trecho do livro Ordem do Progresso que fala, né, que no primeiro ano do governo Geisel, 74, as reservas internacionais diminuíram. Tá? Mas a banca não mudou, tá, a questão. Inclusive eu mandei para um aluno, né, e aí depois ele me disse como é que a banca respondeu a ele, já que não mudaram o gabarito, né? E a banca deu uma resposta extremamente genérica, dizendo que conforme a tabela A5 do livro do Jean Piaget, da Economia Brasileira Contemporânea, as reservas aumentaram durante o governo Geisel. Mas notem, pessoal, que isso, na verdade, foi uma tremenda saída pela tangente, né? Porque claramente o item está dizendo no início do governo Geisel. No início do governo Geisel, todas essas questões que começam com início é sempre um problema, né? Porque você não sabe exatamente quando ele está dizendo. O início do governo Geisel, 74 e 75, né, são 2 anos em que as reservas internacionais caíram. Porém, a resposta da banca, né, tratou do governo Geisel como um todo, em que, de fato, se você comparar 74 com 79, que é o último ano do Geisel, aí sim as reservas aumentaram. Porém, no início do governo Geisel, 74 e 75, as reservas caíram. Inclusive, olhando a própria tabela que a banca, né, pediu na resposta ao aluno, como eu disse para vocês, olharem. Está aqui a tabela A5 do livro do Jean Piaget. Né? Vamos pegar aqui o ano de 74, por exemplo, que é o primeiro ano do governo Geisel. Né? 74. Notem que comparado a 73, as reservas de 73, aqui está as reservas internacionais nessa coluna, né? As reservas internacionais de 73, um ano antes do primeiro ano do Geisel, eram de 6.416 milhões, ou 6 bilhões. Né? E no primeiro ano do governo Geisel, 74, caíram para 5 bilhões e 269 milhões. E ainda no 75, no segundo ano do Geisel, caíram novamente para 4 bilhões de dólares. Né? Elas só começam a aumentar a partir de 76 e vão aumentando até o último ano, chegando em 11 bilhões. Ou seja, no início do governo Geisel, as reservas estão caindo e não aumentando. Ou seja, factualmente, a questão está errada. Tá? Porém, como eu disse, né, a banca respondeu de uma maneira, como eu disse, saindo pela tangente, né, com o governo Geisel como um todo, em que de fato as reservas aumentaram. Mas elas só começam a aumentar a partir de 76. 74, 75 são 2 anos em que as reservas estão caindo. Né? Mas, enfim, a banca não mudou o gabarito, permaneceu o gabarito como certo. Tá? Considerando, portanto, o governo Geisel como um todo e não o início do governo Geisel. Vamos agora então para a questão 70. Em um pequeno país, o mercado de maçãs funciona em equilíbrio sob concorrência perfeita. Em determinada data, o quilo da maçã é vendido em todo o país por 5 unidades monetárias. Considere nulos os custos de transação e os custos de menu. De acordo com essa situação hipotética, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro item. Se um novo morador migrar para o país e não houver choques exógenos de oferta e de demanda, pagará o preço de R$5 ou 5 unidades monetárias por quilo de maçã que adquirir. Correto, pessoal. Basicamente aqui a ideia é a seguinte, né? É um consumidor a mais, né? Se a gente está falando do modelo de concorrência perfeita, o que acontece? Você tem infinitos compradores e infinitos vendedores, de maneira que nenhum deles é grande o suficiente para afetar o preço de mercado, né? Então, o preço de mercado não pode ser afetado por nenhum consumidor ou ofertante individual, e ele é dado pelo encontro entre oferta e demanda de mercado. Né? Então, correto. Né? Um novo morador, ele vai aumentar a demanda, mas não o suficiente para provocar qualquer alteração do preço de mercado. Vai continuar pagando 5 por quilo de maçã que ele adquiriu. Né? Item 2. Uma nova mercearia que venda maçãs no pequeno país não terá incentivos para vender as frutas por menos do que 5 por quilo, pois obterá lucros menores do que conseguiria caso mantivesse o preço no nível de equilíbrio. Bom, pessoal, está correto, porque novamente, né, a ideia aqui é a seguinte, né, que agora teria um novo ofertante, né, entrando no país, né, e esse novo ofertante, né, ele suponha que ele fosse vender então
a maçã se quisesse, né, ganhar mercado, vendendo a maçã por um preço menor. Faria sentido para ele? Não, pessoal, pelo seguinte, porque o equilíbrio, né, em competição perfeita implica em que o preço vai ser igual ao custo marginal de produção, né? Ou seja, as firmas já estão trabalhando no limite, né? No limite quer dizer, o preço remunera apenas o custo marginal de produção, que inclui ali os custos variáveis, né? E a remuneração pelo capital investido, né? Na margem. Então, a remuneração normal do capital. Se uma empresa vender por um preço abaixo de 5, né? Sendo 5 o custo marginal, que por hipótese 5 é o preço de equilíbrio, né? Então, o 5 é o próprio custo marginal de produção. Se ela vender por um preço abaixo de 5, quer dizer o quê? Que ela vai estar tendo prejuízo, né? Ela vai estar vendendo por um preço que não cobre sequer os custos marginais de produção, né? Então, correto aí, né? Ela não terá incentivos, de fato, para vender as frutas por um preço menos do que 5 por quilo. Porque aí ela venderia, né, por um preço abaixo do custo marginal, portanto, teria prejuízo. Item 3. Suponha que, no final do ano, haverá a Festa Nacional das Tortas de Maçã, não prevista no pequeno país. Isto causará uma elevação no preço e um aumento nas quantidades vendidas de maçãs. Bom, pessoal, então, por hipótese, o que está acontecendo aqui? Que uma vez que haja a Festa Nacional das Tortas de Maçã, isso vai levar a uma expansão de demanda, né? Então, a demanda vai se deslocar, né, para... Vamos pegar aqui, o mercado seria... o preço de mercado, né, é o resultado da interação entre oferta e demanda, né? Tá aqui o preço, aqui é a quantidade. Então, de repente, resolveram fazer a festa da maçã, a festa da torta de maçã. Então, a demanda por maçãs vai aumentar, né, de D para D', e aí, tanto o preço da maçã vai aumentar, como também vai aumentar a quantidade, né, total vendida de maçãs. Então, correto o item. É uma expansão da demanda, né, de que se trata aqui o item 3. Aumento nas quantidades vendidas e também uma elevação do preço das maçãs pelo aumento da demanda, né, provocada aí por um evento, né, novo, né, que é a festa das maçãs, das tortas de maçãs. E o item 4, finalmente, um mês depois da data do texto, uma epidemia assolou o país e reduziu a população em 40%. Para evitar uma crise no setor de maçãs, o governo fixa o preço das maçãs em 5 por quilo. Com isso, conclui-se que a quantidade semanal vendida de maçãs será a mesma de antes da pandemia. Errado, pessoal, né? Então, aqui trata-se de um caso de controles de preços, né? Na verdade, vai se tratar de quê? De um preço mínimo acima do equilíbrio, né? Então, vamos lá. Vamos supor que, inicialmente, o país estivesse vendendo aqui. Eu estivesse com a demanda aqui, né? E o preço aqui, em vez de 4, considerem aí o 5 do exemplo, né? O preço das maçãs estava aqui no equilíbrio em 5. Bom, como teve lá a pandemia, né, o item até um pouco mórbido, né, então a pandemia que reduziu o que? A demanda, porque reduziu a população, né? Então, reduziu a população de D para D', né? Então, o que acontece? O novo equilíbrio entre oferta e demanda se daria aqui, por exemplo, ao preço de 3, né? O preço da maçã teria que cair. Aí está dizendo o seguinte, o governo, então, ele resolveu fixar o preço da maçã em 5. Esse preço, portanto, está acima, né? O preço fixado pelo governo funciona como um preço mínimo, que estaria acima do novo preço de equilíbrio, que já que a população é menor, supondo, claro, né, que a oferta de maçãs se manteve, né? Notem que o item tem um problema, né, que ele não fala o que aconteceria com a oferta de maçãs, né? Porque se caiu a população, está caindo a quantidade de mão de obra disponível, provavelmente a oferta também cairia, né? Poderia até ser que mantivesse o preço com a oferta deslocando para trás, né? Mas, enfim, o exemplo todo dá a entender que você tem que considerar apenas que a demanda por maçãs está caindo, né? E não a oferta, né? Ou seja, a pandemia não provocou efeitos na oferta de maçãs, mas apenas na demanda. Bom, então, fazendo todas essas hipóteses, como eu disse, né? O item está um pouco mal formulado, né? Mas então, caindo a demanda por maçãs, já caiu a população em 40%, o preço que o governo resolveu manter em 5 vai provocar o quê? Uma quantidade ofertada de maçãs, né, maior do que a quantidade demandada de maçãs, né? E, portanto, eu vou ter o quê? Um excedente de produção de maçãs. Tá? Tudo isso supondo que não haja, como eu falei, que a pandemia não tenha provocado um problema na oferta de maçãs, né? Provavelmente ela provocaria também, como a pandemia real também provocou não apenas o impacto na demanda, mas também na oferta, né? Mas, enfim, sob essa hipótese de que a pandemia não afeta a oferta, apenas a demanda, haveria
um excedente de maçãs, né? E, consequentemente, a quantidade de fato, né, vendida de maçãs seria menor do que aquela de antes da pandemia, e não maior, né? Por quê? Porque, embora, né, o governo esteja mantendo um preço elevado para beneficiar os ofertantes, os consumidores com a demanda menor vão comprar uma quantidade menor do que era antes ao mesmo preço, né? Então, ao mesmo preço de antes, os consumidores vão pagar menos pela maçã, tá? Então, a retração da demanda provoca, dado o preço de 5, né, mantido, com a demanda retraída, vai provocar uma redução da quantidade demandada relativamente à quantidade demandada antes, né, da pandemia. Consequentemente, o item 4 está errado, né? Que ele está dizendo que conclui-se que a quantidade semanal vendida de maçã será a mesma de antes da pandemia. Não será, porque eu tenho uma demanda, uma curva de demanda deslocada para a esquerda, portanto uma demanda menor, ao mesmo preço, naturalmente a quantidade vendida vai ser menor do que antes da pandemia. Questão 6, ou questão 71. Né? No que concerne à política monetária, seu papel, seus instrumentos e agentes, julgue certo ou errado os itens a seguir. Primeiro item. A oferta de meios de pagamento é aumentada quando um banco comercial entrega títulos, como notas do Tesouro Nacional, ao Banco Central em troca de papel moeda. Né? Bom, pessoal, uma questão central aqui é o conceito de oferta de meios de pagamento. Né? Por quê? Porque meios de pagamento, na verdade, existem vários. Né? Então vamos aqui fazer aí uma breve revisão. Né? Desde 2018, que o Banco Central do Brasil está seguindo uma nova metodologia das estatísticas monetárias, né? Que veio do MFSM 2016 do FMI, né? Que mudou, portanto, a forma como os países deveriam calcular suas estatísticas monetárias. Né? E o Brasil passou a utilizar, a partir de 2018, essa nova metodologia. Resumidamente está aqui. Né? Então, o M1 é o papel moeda em poder do público mais depósitos à vista. Né? Isso continua como era antes. A questão é só que agora o M1 inclui também as cooperativas de crédito. Antes eram apenas bancos. Né? Cooperativas de crédito agora também fazem parte do M1. Né? No M2, né? Mas enfim, o conceito de M1 não mudou, tá, pessoal? Relativamente ao que a gente viu agora há pouco. Continua sendo papel moeda em poder do público mais depósitos à vista. Né? Só teve um aumento porque agora cooperativas de crédito que não entravam antes na estatística agora passaram a entrar também. E o M1 é o que se chama de meios de pagamento restritos. Né? E aí temos os outros 3 agregados monetários, que são os meios de pagamento ampliados, o M2, o M3 e o M4. Né? No M4, né, para a gente ir direto ao ponto, inclui os títulos públicos emitidos pelo governo federal, adquiridos em operações definitivas. Né? Ou seja, aqueles que o Banco Central comprou o título ou vendeu, né, por exemplo, para um banco, em uma operação definitiva. O que é a operação definitiva? Para diferenciar da operação compromissada, né, que é aquela que o Banco Central compra o título com o compromisso de revender ele depois, ou que o Banco Central vende o título com o compromisso de recompra. Né? As compromissadas entrariam aqui no M3, né, nos meios de pagamento ampliados. Já aquelas que são em operações definitivas, né, que não é a compromissada, que o Banco Central vende ou compra em definitivo aquele título, isso entra então no M4. Tá? Bom, pessoal, essa questão aí trata exatamente aqui do título público, né, emitido pelo governo federal, que foi adquirido em uma operação definitiva. Então, o que vai acontecer ali? Né? A oferta de meios de pagamento vai ser aumentada, olha só. Então, o Banco Comercial entregou título para o Banco Central, como uma nota do Tesouro Nacional, né, em uma operação definitiva, né, em troca de papel moeda. Bom, o que acontece, pessoal? O primeiro agregado monetário, que é o M1, ele vai aumentar, né, na medida em que o Banco Central aumentou, né, a base monetária da economia. Né? Então, aquele banco vai receber aquela moeda adicional e vai entregar um título ao Banco Central. Né? Porém, isso se a gente considerasse os meios de pagamento M1. Né? Só que aqui o item não diz se é o M1, se é o M2, o M3 ou o M4. Né? Então, enfim, a questão tem uma pegadinha aí. Né? Se fosse o M1, seguramente aumentaria, né? Porque aí está aumentando a oferta monetária total. A base monetária da economia está aumentando na medida que o Banco Central emitiu moeda ao comprar o título do banco. O Banco Central ficou com o título e colocou mais moeda em circulação. Então ele aumenta a base monetária, consequentemente vai aumentar o M1 também, porque o M1, a base monetária está dentro do M1, né? O papel moeda em poder do público ou reservas bancárias. No caso aqui aumentaria a reserva do banco, que o Banco Central vai receber o título do banco e vai fazer um aporte de moeda, né? Pagar pelo título na conta reservas bancárias daquele banco. Então aumentaria as reservas bancárias do banco e aumentaria, portanto,
o total aí do M1 na economia, né? Bom, pessoal, mas porém não está dizendo que é o M1. Então o que acontece? Vai aumentar o M1, porém o M4, se a gente considerar o agregado monetário como os meios de pagamento ampliados, né, embora o item não fale, mas temos que fazer essa, para chegar no gabarito, né, temos que fazer essa leitura, né, os meios de pagamento M4, os meios de pagamento ampliados, não mudam, né, porque aquilo que o Banco Central colocou ali no M1, né, como aumento de papel moeda, por outro lado, né, ele recolheu o título público. Né? Então ele colocou moeda, mas recolheu o título público. Então aumentou o M1, porém reduziu, né? Reduziu não, desculpem, né? O M4, né, permaneceu igual, porque o M1 está dentro do M4. Né? Então o M1 aumentou, porém dentro do M4, esse componente aqui de títulos emitidos pelo governo federal, né, não está mais em circulação. Agora esses títulos estão dentro do Banco Central. Então aumentou de um lado, no próprio M4, aumentou o M1, porém reduziu esse componente aqui dos títulos públicos, de maneira que o M4 fica inalterado. Né? Então notem, né? Os meios de pagamento restritos aumentaram nessa operação, mas os meios de pagamento ampliados não aumentaram, porque você tem, né, um aumento de um lado e uma redução do outro, na medida que reduziu os títulos públicos que foram agora para o Banco Central, não estão mais com o banco em circulação. Resumindo, pessoal, então o item está correto. Tá? Então, para chegar no gabarito, temos que interpretar meios de pagamento aqui como meios de pagamento ampliados, né? E não como o M1, que é o meio de pagamento restrito. Né? Então, considerando como meio de pagamento ampliados, né? Ou seja, o M4 não se alterou. Né? Item 2. A elevação na taxa de juros de mercado leva ao aumento na demanda por moeda pela população, que preferirá pagar as próprias compras à vista e não fazer financiamentos. Bom, pessoal, a função de demanda por moeda, né, a demanda por moeda do público, ela é negativamente relacionada com a taxa de juros. Por quê? Porque quando a população tem duas opções, né? Ou ela fica com a moeda em mãos, ou ela aplica a juros. Né? Essa é a ideia da função de demanda por moeda, né, que está relacionada à demanda por títulos. Né? Então, na teoria keynesiana, no modelo SLM, por exemplo. Então, dentro da curva LM, né, a demanda por moeda ela é negativamente relacionada com juros, porque quando aumenta a taxa de juros, ao invés da pessoa ficar com a moeda em mãos, ela vai preferir comprar um título que renda juros e não ficar com moeda. Então, neste caso, vai reduzir o M1, ou seja, vai reduzir a demanda por moeda, que é o M1 neste caso. Né? Aqui, quando se fala de demanda por moeda, né, aí a gente está pensando claramente no M1, não nos meios de pagamento ampliados, mas no meio de pagamento restritos, que é o M1, que é moeda mesmo. Né? Depósito à vista, que não rende juros, ou papel moeda em poder do público. Então, pessoal, está errado porque está dizendo que o aumento dos juros leva ao aumento na demanda por moeda. Ao contrário, o aumento dos juros leva ao aumento na demanda por títulos que rendem juros e redução na demanda por moeda. Então, o item 2 está errado. A segunda parte não tem nada a ver com a demanda por moeda, tá, pessoal? Porque, de fato, vai ocorrer, né, que as pessoas vão preferir pagar as compras à vista, né, e não fazer financiamentos. Mas isso só quer dizer o quê? Que ou as pessoas vão reduzir o consumo, se elas não conseguiriam comprar sem o financiamento, e não vão consumir, portanto, não vão fazer o financiamento com juro mais alto, ou se elas vão pagar à vista, isso não muda a demanda por moeda, porque a pessoa pagou à vista pelo bem, mas a loja para quem ela comprou o produto vai ficar com aquela moeda. Então a demanda por moeda não diminuiu por isso, ela diminuiu de uma pessoa que fez a compra, né? Essa pessoa foi lá e comprou um bem, mas a moeda continua em circulação, né? Vai ser moeda de outra pessoa para quem ela fez o pagamento agora. Então a segunda parte aqui não tem relação, na verdade, com a primeira parte, que realmente está tratando da questão da função de demanda por moeda. E o item 3. O Banco Central é o único agente do sistema monetário nacional brasileiro atual que emite papel moeda. Corretíssimo, pessoal. Então, o Banco Central tem o monopólio da emissão de moeda. Ninguém mais pode emitir moeda. Os bancos comerciais conseguem criar moeda a partir da moeda emitida pelo Banco Central por meio do mecanismo multiplicador bancário que a gente viu numa questão agora há pouco. Mas eles não emitem moeda, eles criam moeda, moeda escritural, né? Moeda que não é moeda física. Quem pode emitir moeda de fato é apenas o Banco Central, que faz a encomenda lá à Casa da Moeda, manda a Casa da Moeda imprimir, né, tantos milhões em reais, e aí ele coloca em circulação por meio das operações de mercado aberto, comprando títulos da dívida que estão em circulação. Esse é o processo de emissão de moeda, que é diferente da criação
de moeda pelos bancos comerciais. Item 4. O redesconto refere-se ao processo de reemissão de um título da dívida pública que é comprado por um banco comercial, o qual detinha o título original, mas por um preço descontado. Bom, a redação está bem confusa, pessoal, mas enfim, está tudo errado, né? A operação de redesconto é uma operação pela qual o Banco Central, né, vendo que o banco está em dificuldades de liquidez, né, compra, né, títulos da carteira daquele banco para dar dinheiro para ele. Então, o banco tem lá na sua carteira títulos públicos, o Banco Central está vendo que ele está com dificuldades, por exemplo, que ele não está conseguindo cumprir o recolhimento compulsório, né, não está mantendo o mínimo de reservas que o Banco Central exigiu. Então, o Banco Central vai, para que ele cumpra as reservas em espécie, nem dinheiro, o Banco Central vai comprar títulos dele e dar a moeda para ele depositar na conta de reservas dele, aumentando a reserva bancária dele. E aí o Banco Central vai cobrar uma taxa de redesconto, né? Ou seja, vai comprar esse título, que, por exemplo, vale 1.000, o Banco Central vai comprar por 500. Né? Nesse caso, seria uma taxa de redesconto de 50%. Ou seja, o Banco Central vai redescontar o título, ou vai comprar o título por um valor mais baixo, a depender da taxa de desconto que o Banco Central está cobrando, que é uma taxa punitiva. Tá? Então, é o Banco Central que compra o título do banco comercial, né? E aí essa é a operação de redesconto. Né? Então, errado aí, né, a definição de redesconto do item. Vamos agora para a sétima questão, a questão de número 72 na prova. Acerca do nível de desemprego e seus tipos, julgue certo ou errado os itens a seguir. Um indivíduo que trabalhava em um determinado banco pediu demissão do emprego a fim de estudar para um concurso de seu estado. Nesse caso, ele seria incluído na categoria de desemprego natural. Bom, pessoal, o gabarito está dando como certo, tá? Mas, novamente, outro item que eu também disse aos alunos para fazerem recursos, né? Se algum de vocês aí fez recurso nessa questão e puder me mandar a resposta que a banca deu, estou muito curioso para saber, porque realmente não faz sentido, né? Porque o conceito de desemprego natural, ou a taxa natural de desemprego, é aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação. É um conceito que vem lá da teoria do Milton Friedman, né? Quando o Friedman cria então essa noção de desemprego natural associada ao produto natural. Então, o que é a taxa natural de desemprego? É aquela taxa de desemprego que não acelera a inflação. Então, se o desemprego estiver abaixo da taxa natural, né, aí a inflação está subindo. Se o desemprego está acima da taxa natural, a inflação está caindo. Né? Então, o desemprego natural ele é uma noção de desemprego teórica. Né? Não é uma noção de desemprego que você consegue categorizar, né, pegando um caso específico como está aqui. É uma noção teórica. Né? Do que esse item está falando? Ele está falando do desemprego voluntário, né? Que nem é do desemprego voluntário, que nem é considerado desemprego. Né? Qualquer medida de desemprego considera apenas o desemprego involuntário. O sujeito está procurando emprego, mas não encontra. Aqui está muito claro que esse indivíduo, né, trabalhava no banco, pediu demissão para estudar para um concurso. Então esse desemprego é um desemprego voluntário. Logo, ele não entra nas estatísticas de desemprego. Ele sequer será considerado, né, como um desempregado na medida em que ele optou por não trabalhar. Né? Ele não faz parte, portanto, né, da estatística dos desempregados. Né? Então está completamente errado, tá? Embora o gabarito esteja aí como certo e a banca não reviu, né, o gabarito. Tá? Então isso daqui seria um desemprego voluntário, logo nem entra como desemprego. Tá? Bom, item 2. Um diplomata do Ministério de Relações Exteriores é considerado como ocupado entre as pessoas na força de trabalho, ainda que não tenha carteira assinada. Bom, pessoal, está correto, né? Porque o fato de você estar ocupado não tem nada a ver com você estar ou não no mercado formal, né? Ou de você estar ou não no regime privado, que é o regime da CLT. Um diplomata vai estar no regime jurídico da União, né? Não é carteira assinada, é outro regime de trabalho que não tem nada a ver com a CLT, que é o regime de trabalho dos trabalhadores da iniciativa privada. Né? Mas mesmo, né, quem está na iniciativa privada pode não ter a carteira assinada, que é um trabalhador informal, por exemplo. Né? Aliás, boa parte, quase metade da força de trabalho no Brasil é informal, né? dos ocupados. Né? Então, mesmo que fosse um trabalhador do setor informal, não tem carteira assinada, mas ele também não está desempregado. Ele está empregado, porém, na informalidade. Tá?
não contaria também como desempregado, mesmo se fosse do setor privado. E sendo um diplomata, também, né, não, mesmo não tendo carteira assinada, sim, considera-se como ocupado, né? Correto o item. Item 3. Políticas de salário mínimo acima do nível de equilíbrio contribuem para o aumento do desemprego voluntário. Bom, pessoal, se tivesse escrito aqui involuntário, estaria correto, né? Ou seja, a teoria, né, o modelo de oferta e demanda para o mercado de trabalho funciona como, né, aquela questão do preço mínimo que a gente viu agora há pouco. Se eu tenho um preço mínimo, no caso um salário mínimo, acima do equilíbrio, significa que muita gente está procurando emprego, porque o salário está alto, porém poucas pessoas estão demandando trabalhadores, porque o salário está muito alto da perspectiva de quem contrata ou de quem emprega. Então sim, uma política de salário mínimo pode levar a um desemprego involuntário, pessoas procurando emprego que não encontram. O que está errado aqui é porque está dizendo que é um desemprego voluntário. O voluntário seria como o caso aqui do item 1, em que pediu demissão do emprego para estudar para um concurso. Né? No caso aqui, não. A política de salário mínimo vai gerar um desemprego involuntário. Gente procurando emprego, mas que não acha. Então, errado o item 3. Estaria correto se tivesse escrito desemprego involuntário. E o item 4, né? De acordo com a lei de Okun, se o produto interno bruto se mantiver sempre igual ao produto potencial, a taxa de desemprego será igual a zero. Vamos lá, pessoal, rever o que é a lei de Okun? Então, a lei de Okun, ela estabelece uma relação entre o crescimento do produto e variações no desemprego. Né? Então, está aqui a equação da lei de Okun. Ela diz basicamente o seguinte, né? Que o desemprego no ano T, né? Por exemplo, o desemprego no ano de 2020, menos o desemprego no ano de 2019, ou seja, quanto que aumentou o desemprego de um ano para o outro. Né? Então, vamos supor que o desemprego no ano de 2019 tivesse em 10%. Né? E que o desemprego no ano de 2020, então o Tzinho aqui indica o ano, tá? Então 2020 é o ano T, T menos 1 é o ano anterior, né? 2019, por exemplo. Então em 2019 era de 10%, em 2020 digamos que o desemprego aumentou para 12%. Ou seja, quanto que é então o T menos 1? O desemprego em 2020 menos o desemprego em 2019 vai dar 12 menos 10 ou 2%, ou seja, quer dizer que o desemprego aumentou 2%. Então isso aqui nada mais é do que o quê? Do que a variação do desemprego, delta U. Né? E aqui dentro, pessoal, o que eu tenho? Aqui eu tenho, né, o produto, que seria a taxa de crescimento do produto, né, normal, certo? Isso é a forma como o Okun chamava na época, tá, pessoal? Seria a taxa normal de crescimento do produto. Hoje em dia, se considera isso aqui como a taxa de crescimento do produto natural, né, o produto natural da economia, que é aquele que não acelera a inflação. Né? Mas isso aqui então seria a taxa de crescimento normal do produto, né? Que é a taxa normal. Está aqui o crescimento do produto normal. Né? E essa daqui é a taxa de crescimento do produto efetiva. Então essa aqui é uma taxa hipotética, né? Seria a taxa de crescimento normal. Suponha, por exemplo, que seja aqui o crescimento do produto de 3% seria uma taxa normal. Né? E aqui eu tenho o crescimento do produto efetivo. Né? Então o que acontece, pessoal? Que se eu tenho um crescimento do produto acima da taxa do produto normal, fosse um crescimento de 5%, por exemplo, o desemprego estaria diminuindo. Neste caso aqui do meu exemplo, como o desemprego está aumentando, significa que o crescimento do produto foi abaixo do normal, digamos aqui de 1%. Né? Certo? Bom, implicitamente, pessoal, eu supus o seguinte, ó, que um crescimento do produto 2% abaixo, o crescimento do PIB 2% menor do que o normal, levou a um aumento de 2% na taxa de desemprego. Então, implicitamente, eu estou supondo que esse beta, que está aqui, ele é 1. Tá? Eu supus que o beta é 1. O que é o beta? O beta é a elasticidade do desemprego, né? Da taxa de desemprego, né? Da variação do desemprego, ao crescimento do produto, ao hiato do produto, na verdade, né? Que é a diferença entre o produto efetivo e o produto normal. Tá? Então, o crescimento do produto acima do normal provoca uma redução da taxa de desemprego. Na situação atual, que é o contrário, né, o crescimento do produto abaixo do normal leva a um aumento da taxa de desemprego. Então essa é a lei do Okun. Ela relaciona, né, a variação do desemprego com o hiato do produto, né, entre o produto normal ou produto natural e o produto efetivo da economia. Certo? Então sempre que o produto efetivo é maior que o produto natural, o desemprego em T vai ser menor que o desemprego em T menos 1. Né? Ou seja, a taxa de desemprego está diminuindo.
E ao contrário, quando o produto efetivo é menor, está crescendo a uma taxa menor do que o produto natural, o produto crescendo pouco quer dizer que o desemprego está aumentando. O desemprego no próximo ano vai ser maior que o desemprego no ano anterior. Bom, pessoal, então o que acontece? Né? Vamos ver aqui pelo enunciado agora o item. Né? Se o produto interno bruto se mantiver sempre igual ao produto potencial. Bom, primeiro que o item está dizendo produto e não taxa de crescimento do produto, tá, pessoal? Isso já é uma coisa que poderia ser um erro, né? Mas vamos ser generosos com o item e vamos supor o seguinte, que ele esteja se referindo à taxa de crescimento. Então, se a taxa de crescimento do produto efetivo for igual ao produto normal ou potencial da economia, isso aqui seria zero, certo? Então, isso quer dizer que o produto, que o desemprego vai ser zero? Não. Quer dizer que a variação do desemprego vai ser zero, ou seja, se o produto crescer esse ano igual ao produto normal ou igual ao produto natural, quer dizer apenas que o desemprego não vai aumentar nem diminuir. A variação do desemprego vai ser zero. Então isso aqui zero, vai dar zero do lado esquerdo também. Mas do lado esquerdo é apenas a variação do desemprego. Então desemprego quer dizer que ele começa em 10% e continua em 10%. Ele não vai ser zero, né? Isso quer dizer apenas que ele não varia. Tá? Então isso é o que está errado aí neste item. Né? Então a taxa de desemprego não será igual a zero. A variação do desemprego é que vai ser zero se o produto crescer igual ao produto potencial. Né? Então errado aí o item 7, o item 4, né, dessa questão. E finalmente a oitava questão, né, questão 73. A escalada das taxas de inflação nos anos de 1980 levou a diversas tentativas de controle inflacionário consubstanciadas nos planos econômicos adotados no período, particularmente no governo do presidente José Sarney, 85 a 1990. Entre esses planos, obteve particular impacto o Plano Cruzado I, de 1986. A este respeito, julgue certo ou errado os itens a seguir. Então, primeiro item, pessoal, a respeito do Plano Cruzado I. O objetivo de controle da inflação foi inicialmente exitoso, a partir de medidas de cunho heterodoxo, como o congelamento de preços, atraindo o entusiasmo e a colaboração de amplos segmentos da população. Corretíssimo, pessoal. Então, o plano de fato foi um plano, né, que tinha aí a ideia de que o componente principal da inflação a ser combatida era a inflação inercial, e a solução foi uma medida de cunho heterodoxo, que foi o congelamento de preços. Né? De fato, o objetivo de controle da inflação foi inicialmente exitoso. Se você considerar ali os primeiros meses do plano, né, de fato, né, a inflação foi controlada e se reduziu bastante. O problema foi depois, né? Mas no começo, inicialmente, sim, foi exitoso e trouxe entusiasmo, né? E a colaboração de amplos segmentos da população. A colaboração, por exemplo, se registrava naquelas tabelas da Sunab, né? Que os preços foram congelados, tinha as famosas tabelas, né? Da Superintendência Nacional de Abastecimento, e aí qualquer cidadão era um fiscal do Sarney, né? Então, todo mundo era um fiscal do Sarney na medida em que todo mundo tinha acesso às tabelas. Se o mercado estivesse vendendo por um preço acima da tabela, a pessoa ia lá denunciar o estabelecimento, que iria ser multado, né? Eventualmente até mesmo fechado, dado que os preços estavam congelados. Né? Então, sim, teve a colaboração de amplos segmentos da população, né? Essa medida de congelar os preços. Item 2. O aumento do poder de compra da população estimulou a expansão da produção de gêneros alimentícios e outros bens de consumo, permitindo superar problemas de escassez e desabastecimento. Bom, pessoal, na verdade, ocorreu crises, né, fortes de escassez e abastecimento ao longo do Plano Cruzado. Né? Na medida em que os preços ficaram congelados, você tinha vários produtos, né, alimentos entre eles, mas não só, automóveis também, por exemplo, vários outros itens, né, que foram pegos de surpresa pelo congelamento e estavam com preços defasados. Então eles começaram a especular com estoques. Então a pessoa ia no supermercado e não tinha carne, não tinha sabão em pó, não tinha diversos produtos. Por quê? Porque os fornecedores, na verdade, estavam estocando esses produtos, esperando que os preços pudessem ser reajustados novamente e ele vender com um preço reajustado e não com um preço defasado. Então o Plano Cruzado foi caracterizado por enormes problemas de escassez e desabastecimento. Né? Então errado o item 2. Item 3. O congelamento dos preços não foi respaldado por políticas de redução dos gastos públicos, o que resultou no aumento do déficit público e cooperou para o excesso de oferta de moeda na economia. Correto também, pessoal. De fato, né, não houve, né, dos formuladores do plano, uma política
de redução do gasto público que só viria com o cruzadinho, já em julho de 86, né? Que era, e o cruzado 2, né? Ambos que tiveram como objetivo resolver a questão do déficit público e conter o aumento da demanda que estava pressionando a inflação logo depois que o plano foi lançado. Mas, né, como aqui está se referindo ao plano cruzado 1, né, que é até junho de 86, não houve de fato, né, uma política de redução dos gastos públicos, né, o que de fato, né, acabou levando ao aumento do déficit público e como o déficit acabava, né, sendo financiado aí também com emissão monetária, né, isso acabou sim levando a um excesso de oferta de moeda na economia. Então, correto o item 3. E finalmente o item 4, a fim de incrementar as exportações e acelerar a economia, o governo implementou política de maxi-desvalorização do cruzado já desde o início do plano. Bom, pessoal, está errado, né? Na verdade, o plano ele começa com o câmbio fixado, né? O câmbio fixo. Só em outubro, né? No final do ano, o plano ele é lançado ali em março, né? de 86. E só em fevereiro de 86, aliás, né? No comecinho do ano. Só em outubro, né? Que o plano vai ter uma desvalorização do câmbio, mas ainda assim como mini desvalorizações, né? Quando você já está percebendo que as reservas estão acabando, as reservas internacionais estão se esgotando por conta dos déficits comercial e em transações correntes, né? Então, está errado, não houve, né, uma maxi desvalorização, né, aí, durante o plano cruzado. Bom, pessoal, com isso terminamos a prova, então. Então, assim, fazendo comentários gerais, tá, sobre a prova. O que dá para perceber da última prova que teve um aumento, né, uma importância maior das questões de macroeconomia, especialmente associadas aí à análise da conjuntura atual, né, durante a pandemia. Tá? Então, eu estou reforçando sempre aí nos cursos para que os alunos se mantenham atentos à conjuntura, ao que está acontecendo. Né? Embora notem que as questões, né, elas fazem referência à conjuntura, não porque vocês têm que necessariamente estar absolutamente sabendo tudo o que está acontecendo na conjuntura. Né? Isso é até interessante, especialmente na terceira fase. Mas mais como um pano de fundo mesmo, né, para pergunta. Né? Então, coloca ali, por exemplo, a questão da pandemia, das políticas monetárias, fiscais e expansionistas, e a partir dali desenvolve as questões. Não necessariamente você precisa ter o conhecimento da conjuntura para responder a questão, precisa ter o conhecimento teórico da macroeconomia. Né? Mas é sempre interessante vocês se manterem atualizados para, enfim, até ajuda vocês a entenderem melhor a teoria e testarem, né, o conhecimento que vocês têm da teoria, sabendo interpretar a conjuntura, né, a partir dos conhecimentos teóricos. Né? E com relação assim, ao geral, né, como eu disse, teve aí, né, 2 itens da prova que eu acho que foram realmente, o gabarito deveria ter sido mudado e não foi, né? A questão das reservas lá no plano, no governo Geisel, né? E essa questão que a gente viu agora há pouco aí do desemprego, né? De alguém que na verdade estava em desemprego voluntário e a questão colocou como sendo desemprego natural, que é para mim um erro flagrante, tá? Mas enfim, tirando isso, esses 2 aí não teve grandes problemas à prova. No geral, foi uma prova que, né, por um número de questões, 32 itens no todo, né? 2 itens são problemáticos, né? Os demais, acho que foi uma prova razoavelmente bem montada e não teve tantos problemas, né? Pessoal, acabei de ver aqui que eu, na primeira questão, eu fiz toda a explicação lá dos meios de pagamento, mas aí depois eu acabei falando que a alternativa estava correta. Na verdade, o gabarito é errado, tá? Como eu disse para vocês, né? Eu sinalizei eu estava falando uma coisa e acabei sinalizando outra, né? Errado, né? O item 1, que a oferta de meio de pagamento não é aumentada, né? Na medida que se interpreta a oferta de meio de pagamento como M4, o M4 não muda. Então, os meios de pagamento M4, né? A oferta de meio de pagamento M4 não é aumentada. O que é aumentada se fosse o M1, né? Como eu falei na explicação, mas sendo o M4, né? Considerando o M4 para chegar no gabarito, né? O gabarito considerou, portanto, que seja o meio de pagamento ampliados, né? Onde os títulos públicos estão incluídos, né? Portanto, o que diminui o título público aumentou no M1, de maneira que os 2 acabaram se compensando. Diminuiu o título público porque, né, no M4 contam os títulos públicos que estão em circulação com o público. Né? Na medida em que o Banco Central ficou com esses títulos, né, ele recolheu, não está mais com o público, então o M4 ficou igual. Diminuiu em título público, mas aumentou em base monetária que o Banco Central entregou. Tá? Então, o gabarito oficial, né, do CACD é que o item está errado. Tá? Eu tinha finalizado certo lá anteriormente, mas só corrigindo agora para
para evitar as dúvidas, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima aula.